E aí, tudo bem com você? Professor Karim trazendo a física nos vestibulares. Vamos agora para uma aula de revisão. A gente vai começar hoje com o tema de calorimetria e no final dessa revisão a gente vai fazer um problema que envolve a maioria dos conceitos que a gente vai tratar nessa revisão. Então, vamos começar. Presta bem atenção essa nossa revisão. Olha só. Então, partindo aqui, gente, a primeira ideia, então, dentro da calorimetria é justamente o conceito de calor sensível. Lembra que o calor sensível é aquela quantidade de calor que está ligada, você lembra? À variação de temperatura. Muito bem. Lembra como a gente calcula a quantidade de calor sensível? Olha lá, vem comigo então. A quantidade de calor sensível Q é dada por Q macete. Olha aí na tela. Lembra que M é a massa, C é o calor específico da substância e ΔT a variação de temperatura. Agora, muito importante para você, primeira fase, existe sim um olhar para esse calor específico. Vamos lembrar direitinho desse conceito. Olha só, toda vez que você tiver que lembrar do calor específico de uma substância, o que você tem que lembrar? Esse dado mostra para a gente uma certa resistência ao aquecimento. É uma espécie de inércia térmica. Como assim, professor? Olha só. Então, se você tem um calor específico, uma substância cujo calor específico é baixo, o que isso significa? E se você tem uma substância em que o calor específico é alto, o que significa? Então anote aí, anota comigo e acompanha na tela. Olha só, calor específico baixo significa o quê? Que a substância tem facilidade em ser aquecida e facilidade em ser resfriada, tá bom? Mais fácil de aquecer ou resfriar. Agora, e se você tem uma substância cujo calor específico é alto, significa o quê? Que é mais difícil aquecer e mais difícil esfriar essa substância, tá legal? Então não esquece, tá? Resistência ao aquecimento, mais fácil aquecer, calor específico baixo, mais difícil aquecer ou esfriar, calor específico alto. Muito bem, vamos lá. Agora, outro conceito importante dentro da calorimetria é o conceito de capacidade térmica de um corpo. Então veja só, enquanto que o calor específico é relativo à substância, a capacidade térmica é relativa ao corpo. Então lembra principalmente dessa relação. Veja que a capacidade térmica Czão é igual a massa em ninho vezes o calor específico, tá bom? Czão é mc, tá bom? Muito bem, vamos continuar então a nossa revisão falando agora de calor latente. Lembra que uma quantidade de calor latente é aquela que provoca o quê? Uma mudança, exatamente, do estado físico da substância. E lembra que a formulinha para você calcular a quantidade de calor latente já está aqui na tela. Q, quantidade de calor latente, igual a massa vezes o L, que é o calor latente da transformação. Por exemplo, calor latente de fusão, calor latente de vaporização, etc. Tá legal? Muito bom. Agora, continuando aqui, um conceito muito importante. Olha, toda a prova de primeira fase vai explorar esse tema, tá? Potência térmica. Vamos lembrar então? A potência térmica, ela é, no caso, a quantidade de calor dividida pelo intervalo de tempo. Então veja só, quando é que uma fonte térmica tem alta potência? Quando você tem uma fonte que consegue fornecer muito calor, ela consegue transferir muito calor num curto espaço de tempo. Então, quanto mais rapidamente uma fonte fornece calor, maior a potência térmica, tá legal? E a unidade, você lembra? A unidade, principalmente no sistema internacional, é o watt. Lembra que watt é joule, calor em joule, tempo em segundo, vai dar aí o nosso amigo watt. Agora, ó, presta atenção, isso aqui, ó, anota, olha para mim agora, ó, presta bem atenção aqui, ó. Olha só, o que é comum acontecer nessas provas de primeira fase? FUVEST, o NESP está chegando aí, o Enem, semana que vem está chegando também. Olha só, galera, anota aí, ó.
ele pode fazer relações com a elétrica, exatamente, com a eletrodinâmica, para ser mais específico. Então vamos lembrar, ó, lembra que essa potência térmica, às vezes você tem uma questão lá do chuveiro, né? O chuveiro ele é ligado na rede elétrica, ele recebe energia elétrica. Lembra que dentro do chuveiro tem uma resistência, né, ou um resistor que contém uma certa resistência. E aí lembra que quando a corrente passa nessa resistência, ela aquece e transfere esse calor para a água, tá certo? A potência elétrica é dada por π, que é I vezes U, corrente vezes a DDP. Lembra que potência também pode ser R vezes I quadrado, potência elétrica. E lembra também que a potência pode ser U ao quadrado sobre R. R seria a resistência e U a DDP. Então é muito comum a gente fazer essas relações entre a potência térmica, calor pelo tempo, e a potência elétrica. Então lembra muito bem disso, tá? Legal. Agora, para finalizar esse nosso início aqui da revisão, vamos falar agora sobre dilatação, dilatação térmica. Lembra que você tem de 3 tipos, a linear. Quando eu precisar calcular a dilatação linear ΔL, lembra que ela é igual a L0 vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura, tá bom? Depois a gente tem a superficial. A superficial é igual a ΔA, que seria a dilatação de uma área, igual a área inicial a zero, vezes beta, lembra lá, beta, vezes o ΔT. Lembra que o beta é o coeficiente de dilatação superficial, ele é o dobro de alfa, tá legal? E por fim, a dilatação volumétrica, ΔV, tá bom? Isso é igual a V0, volume inicial, vezes gama, vezes ΔT. Gama, coeficiente de dilatação volumétrica, igual a 3 vezes alfa, tá bom? Então, olha só, esses são os principais aspectos, de uma forma bem enxuta, bem express, bem rápida para você, tá? Uma revisão de calorimetria. Vamos agora pegar uma questão em que você vai relacionar esses temas. Presta atenção aqui comigo. E aí, gostou desse resuminho de calorimetria? Esse resuminho bonito, todo colorido que está na tela para você? Então, só por isso, eu já acho que mereço teu like, tá bom? Então, senta o dedo no like, continua comigo acompanhando o exercício, ó, vai ser melhor ainda, tá bom? Presta atenção comigo, vamos começar só. Olha aí, vamos mudar aqui de tela, atenção, pronto, tá aí, ó. Exercício no capricho para você lembrar os conceitos da nossa calorimetria. Vamos lá, ó. Um recipiente de capacidade térmica desprezível contém uma barra de alumínio de comprimento inicial L0 igual a 1 metro e uma quantidade de água em equilíbrio a 20 graus Celsius. Então, para aqui já, vamos fazer uma imagem desse texto, tá? Olha lá, vem comigo aqui então. Faz aqui do lado já, ó. Então, ele fala que tem um recipiente de capacidade térmica desprezível. Então, tá, é isso aqui, ó. Então, imagina, quando ele fala que tem capacidade térmica desprezível, você vai pensar que ele não vai participar das trocas de calor, tá bom? Isso, despreza as trocas de calor entre o recipiente e o resto, tá legal? O que você tem lá? Ele fala que você tem água a 20 graus, muito bem. Deixa eu só ajeitar aqui. Veja só então, água a 20 graus, vamos colocar aqui já a quantidade de água, olha aí. E ele fala que tem uma barra de alumínio de 1 metro mergulhada aí, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, a barra de alumínio, tá? Beleza, vai lá então. Então ele vai dizer assim, ó, uma fonte térmica fornece calor ao sistema e após 10 minutos de aquecimento, observa-se a variação do comprimento da barra de alumínio, conforme o gráfico abaixo. Olha aí, ó. Então esse gráfico aqui mostra a variação do comprimento da barra em função do tempo, tá bom? Beleza. Então imagina só, né? Ele coloca aqui uma fonte térmica, vamos representar aqui a fonte térmica, olha aí. Então essa fonte térmica fornece calor para o alumínio e ele vai sofrer dilatação. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1,
O calor específico da água, 4 kJ por quilograma grau Celsius, e a massa de água presente lá é de 2 kg, determine a potência térmica da fonte de calor, considerando que toda a energia fornecida é absorvida pelo sistema formado por água mais barra ao longo dos 10 minutos de aquecimento, tá bom? Bom, temos aqui o note a dot. Por exemplo, ele fala que a capacidade térmica da barra de alumínio é 2,5 kJ por grau Celsius. Diz também que a variação de temperatura da água é proporcional à variação do comprimento da barra, né? Então, os dois estão ali sendo aquecidos juntos, né? Então, por isso que você tem essa proporcionalidade. E a dilatação térmica da barra ocorre de forma uniforme e diretamente proporcional à temperatura, tudo bem. Vamos lá então, gente. Então, vamos pegar aqui essa ideia, ó. Então, você tem aqui esse recipiente e ele quer que você determine a potência térmica dessa fonte, tá bom? Vamos começar aqui. Bom, então, primeira ideia, né? Então, você já sabe que essa fonte térmica, ela fornece durante 10 minutos, vamos marcar aqui, ó, então o tempo de 10 minutos, o que ela vai fazer? Bom, a gente já sabe que ela fornece calor tanto para a água quanto para a barra de alumínio, tá? E aí, como ele quer potência térmica, vamos lá direto ao ponto, tá? Lembra lá da nossa revisão? Você deve estar aí com o seu resumo na mão. Se você não tiver, eu vou passar aqui para você agora, vou colocar ele de novo aqui na tela para você ver. Vamos ver lá a potência térmica, ó. Tá aqui, ó. A potência térmica, gente, ó, é esse rapaz aqui, ó. Esse carinha que eu estou mostrando para você aqui, ó. Pote, lembra, a potência térmica tá aqui, ó. É a quantidade de calor dividida pelo tempo ΔT, tá legal? Então volta comigo aqui para o exercício. Vem comigo aqui, ó. Então, se eu quero achar a potência térmica, eu vou ter que pegar a quantidade de calor total fornecida pela fonte, dividida pelo tempo. Olha, o tempo a gente já sabe que é 10 minutos. Agora, e essa quantidade total de calor? Quem que é? Então, veja. Então, eu mostrei aqui no desenho para você que a fonte térmica fornece calor tanto para a água quanto para a barra, não é? Então, essa quantidade total de calor, ela é a soma da quantidade de calor absorvida pela água, que eu vou chamar de Q-água, tá? Vamos colocar assim. Q-água. Mais o quê? Mais a quantidade de calor absorvida pela barra de alumínio, tá? Essa é a ideia. Muito bom. Agora, como que eu faço para achar a quantidade de calor? Vamos lá. Então, você sabe que essa quantidade de calor provoca variação de temperatura. Lembra lá na nossa revisão? Quando eu tenho uma mudança de temperatura, o calor é sensível. E a fórmula é o Q macete. Então, a quantidade de calor que a água absorve é a massa de água. Ele vale 2 kg, então MA é a massa de água. O calor específico da água foi dado também, está lá em cima, ó, 4 joules, tá bom? Por quilograma grau Celsius, beleza. E agora, para nossa primeira decepção, nós não sabemos a variação de temperatura que a água sofre. Então, vamos deixar quieto por enquanto. Mas, e a quantidade de calor absorvida pela barra? Vai lá, é a massa da barra, vezes o calor específico do material da barra, vezes a variação de temperatura. Repare aqui, nós não sabemos a variação de temperatura da barra, tá certo? O que mais? Não sabemos também a massa da barra e nem o calor específico da barra. Mas preste atenção numa coisa. Veja que aqui ele forneceu sobre a barra, ele forneceu a quantidade, ou melhor, a capacidade térmica dela. Olha aí, ele está dando a capacidade térmica da barra de alumínio. Então, vou pedir para você lembrar lá no nosso formulário, lá no nosso resuminho, volta comigo lá, vale bem a pena, tá? Vale muito a pena. Vem comigo aqui então, ó. Volta lá para o nosso resumo. Olha o que você tem aqui, ó. Dá uma lida comigo bem aqui embaixo, onde eu estou mostrando para você com a flechinha do mouse, tá vendo, ó? Tá vendo aqui, ó, a capacidade térmica bem aqui embaixo, beleza? Olha aí, o que ela é? Capacidade térmica Czão, C maiúsculo, é a massa, olha aí, vezes o calor específico.
Então olha que interessante, volta comigo aqui na tela, ó, volta lá para o exercício. Moçada, ele não deu nem a massa da barra e nem o calor específico. Porém, você acabou de ver comigo que o Czão, que é a capacidade térmica, ele substitui a massa da barra pelo calor específico. Então, no lugar de massa da barra vezes calor específico, a gente vai colocar Czão, tá bom? Beleza? Então, melhora um pouco, né? Olha só. Então, a quantidade de calor total fica assim. Veja, vamos substituir os dados e tomar cuidado com as unidades também. Vem comigo, ó. A massa de água, lembra lá? Ele falou que é 2 kg, tá? Tá bem aqui, ó. A massa de água presente, ó, 2 kg, tá bom? Então coloca aqui, ó, 2. Vou pedir para você colocar a unidade para você não se perder, tá? Ainda mais se você tem dificuldade aqui com unidade, ó, 2 kg. Deixa eu colocar uma outra cor aqui, ó, para ficar mais visível ainda, ó. Então 2 kg, joia, vezes quanto é o calor específico da água? Ele deu aí como sendo 4, o quê? Quilojoules, coloca para mim lá, ó, quilojoules por quilograma graus Celsius. E a variação de temperatura? Essa a gente não tem, mas deixa quieto aqui, depois eu vou mostrar para você. Mas, agora veja, massa da barra eu não tenho, calor específico da barra eu não tenho, mas eu sei que massa vezes calor específico é capacidade térmica, tá? Então você vai colocar ali, ó, capacidade térmica da barra, vamos ler aqui, ó, olha quanto que ele deu, ó lá, ó, tá aqui, ó, 2,5 kJ por grau Celsius, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, 2,5, então vai, ó, capacidade térmica da barra, 2,5, a unidade quilojoules por quilograma, tá bom? Opa, quilojoules por grau Celsius, vezes a variação de temperatura, que eu também não sei, tá? Então, a gente fica travado aqui porque a gente não sabe a variação de temperatura. Bom, como é que a gente vai descobrir essa variação de temperatura? Então, veja que durante a proposta, ele disse que a barra ela sofre uma dilatação e ele fornece aqui para você o gráfico da dilatação. Então, a gente vai achar a variação de temperatura fazendo o estudo da dilatação, tá bom? Então, me acompanha aqui agora, vamos ver. Então, olha que questão bacana, né? Ela já está envolvendo calorimetria, né? Calor sensível, capacidade térmica e agora dilatação, tá bom? Então, assim, não se preocupa se a questão ela está bastante volumosa, muitos assuntos. Lembra que a intenção da aula é que você relembre vários assuntos. Então, eu escolhi a dedo essa questão justamente para você lembrar vários temas, tá legal? Então, preste bem atenção aí. Se você está gostando dessa iniciativa, não deixa de dar o seu like, hein? Por favor, dê o seu like lá. Então, vamos lá, moçada. O que está acontecendo aqui? Quando você analisa esse gráfico, você está vendo aqui, ó, que no instante de tempo t igual a zero, quando começa o aquecimento, a barra tem 1000, cuidado, ó, milímetros. Você sabe que 1000 milímetros é o mesmo que 1 metro, né? Então, esse aqui é o comprimento inicial, porque você viu aqui, ele falou no texto, né, que inicialmente, ó, a barra ela tem 1 metro de comprimento, né? Então, tá aqui, 1 metro. E aí ela dilata, depois de 10 minutos, ela alcança 1000,96. Então, isso aqui, ó, é o comprimento final. E o 1000 é o comprimento inicial, é o L0, tá bom? E aí, o que eu posso fazer? Outro dado que ele oferece lá no texto é o coeficiente de dilatação do alumínio, que é 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 é a unidade, tá? Então, como é que fica isso aqui? Então, vamos lembrar da fórmula da dilatação. Volta comigo lá no resumo, então. Presta atenção aqui comigo, ó. Olha só. Então, ali no resumo, olha aí a dilatação aqui embaixo, ó. Vou apontar para você aqui com o mouse, tá vendo? Ó? Dilatação térmica, tá vendo aí, ó? Beleza? Então, olha que você tem aqui a primeira, né? Dilatação térmica linear, tá vendo aqui, ó? Delta L igual a L0, comprimento inicial, vezes o alfa, tá bom? Vezes o ΔT, tá bom? Então, como é uma dilatação de barra, né? Então, é uma dilatação linear. Então, vamos acompanhar agora. Volta comigo aqui. Olha só então, gente. Então, dilatação linear. Vamos colocar aqui, ó. ΔL igual a L0 vezes alfa ΔT. Então, gente, dilatação é um assunto que
Nem sempre está presente, tá? Não é todo ano que aparece em prova, mas quando aparece, então se preocupe sim em memorizar essa fórmula, tá? Eu já vi, por exemplo, FUVEST dando a fórmula, tá? Mas já vi também a mesma FUVEST em primeira fase não dando a fórmula, tá? Então, por via de dúvidas, memorize ela, tá? É bom memorizar sim. Normalmente questões de dilatação não são difíceis, mas se você na hora não lembrar da formulinha da dilatação, né, você pode perder aí pontos preciosos, tá? Então vem comigo, ó. Então o que é o ΔL? Então você já sabe que o ΔL é a diferença, né, entre o comprimento final e inicial. Então você nota aqui, ó, o comprimento final é L, o inicial é L0, então essa diferença é quanto? 1096 menos 1000, quer dizer, desculpa, 1000,96 menos 1000 vai ficar 0,96, tá bom? Então a diferença aqui dos dois é o ΔL. Vou colocar para você aqui, ó, 0,96. Coloca a unidade também, no caso aqui, milímetros. Cuidado, ó, milímetros aqui. Igual. E o L0? O L0 está aqui, ó, é 1000 milímetros. Então, 1000 milímetros, beleza. Mesma unidade, tranquilo. O alfa é 24 vezes 10 a menos 6. Vamos colocar aqui, ó. 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, vezes a variação de temperatura, é o que a gente quer descobrir, ΔT, tá bom? Só colocando aqui mais centralizado, pronto, tá aqui, ó, vezes ΔT. Beleza, então, milímetro corta milímetro, então, o que mais que eu vou fazer aqui, gente? Olha só, continuando aqui, ó, 0,96 é igual, o 1000 é 10 ao cubo, né? Como ele está multiplicando aqui por 10 a menos 6, então 10 a terceira com 10 a menos 6, multiplicação de potências, conserva a base, soma os expoentes. Então fica assim, ó, 24, 10 a menos 6 com 10 a mais 3 fica menos 3, tá bom? Vezes o ΔT. Então o ΔT para ficar sozinho, fica assim, ó, do outro lado já tem o 0,96, o 24 vezes 10 a menos 3 desce dividindo, tá legal? Então, fica assim, que o ΔT é igual. Esse 10 a menos 3 aqui embaixo, vamos jogar ele para cima? Aí muda o sinal do expoente, fica 10 a mais 3, tá bom? Tudo isso aqui dividido por 24. Então, a variação de temperatura da barra é... Aqui no caso, 0,96 vezes 1000 desloca 3 casas para a direita. Então, vai lá, 1, 2, 3, fica 960 sobre 24. Bom, gente, fazendo essa conta, você vai encontrar 40 graus Celsius, tá bom? Eu sei que é Celsius porque, olha aqui, ó, Celsius a menos 1, né? Então, por isso que é Celsius, tá legal? Então, veja que a barra, após os 10 minutos, né? Em 10 minutos ela sofre uma variação de temperatura de 40 graus Celsius. E assim também é a água, né? Então ele até diz aqui no Note a Dot, né, que a variação de temperatura da água é proporcional à variação no comprimento da barra, né? Então eles estão sendo aquecidos pela mesma fonte, então ele está considerando aqui que tanto a água como a barra sofrem a mesma variação de temperatura. Então você pode considerar que esse ΔT é 40, tanto para a água quanto para o alumínio. E aí acontece, aí você volta naquela equação, ó, estamos quase finalizando, olha só, voltando aqui nessa equação, vai lá, ó, pronto, lembra que a gente quer a potência, então precisamos encontrar agora a quantidade de calor. Então veja, lembra que ficou assim, ó, 2 kg vezes o calor específico 4 kJ por quilograma grau Celsius, e olha só agora, a variação de temperatura que a gente não sabia, agora a gente sabe, né? Ela vale 40, vamos colocar aqui, ó, 40 graus Celsius, vamos colocar aqui, ó, 40, muito bem, ó, 40, e a unidade graus Celsius, coloca aqui, ó, graus Celsius, joia. E também aqui, ó, esse nosso ΔT, 40, né? Então, bota ali, ó. Então, você vai ter 40 e a unidade ali, graus Celsius, joia, tá bom? E aí, olha só, altos cortes aqui, ó, graus Celsius corta com graus Celsius, quilograma corta com quilograma, vai sobrar o calor em quilojoules. Aqui também, ó, graus Celsius corta com graus Celsius, vai sobrar quilojoules, tá bom? Então veja, a quantidade total de calor fica 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 40, 320, cuidado, quilojoules, muito bem,
mais aqui, ó, 2,5 vezes 40, a gente vai encontrar 100 quilojoules, tá bom? E só um recadinho aqui, ó, os 100 quilojoules, né, você já podia ter feito aqui de cabeça, né, quando você pegou aqui a capacidade térmica, né, veja que é 2,5 quilojoules por grau Celsius, né, quer dizer o seguinte, que para variar de 1 grau Celsius eu preciso de 2,5 quilojoules, então para variar 40 vezes 2,5, tá bom? Beleza. Bom, então aqui, gente, fazendo a conta, o que vai acontecer? Ó, então você tem aqui, ó, 320 com mais 100, você vai encontrar 420 quilojoules, tá bom? E aí, só que ele quer a potência térmica, então vamos finalizar. Potência térmica é a quantidade de calor total fornecida pelo fogareiro ali, pela fonte, num certo tempo. O tempo é 10 minutos, então como é que vai ficar isso aqui, ó? Vamos lá, 420 quilojoules por 10 minutos, né? Veja que a resposta não é quilojoules por minuto, veja que a resposta, ó, está em watts, tá legal? Vamos lembrar então, quando você tem a potência em watts, vamos lá para o nosso resumo, lembrar de novo aqui do watts, ó, olha só, localizando para você aqui, ó. Então você tem aqui, ó, unidade, ó, potência térmica em verde aqui, ó, tá vendo, ó? Unidade, ó, no sistema internacional, joule por segundo é watt, tá bom? Beleza? Vamos voltar lá para o exercício. Então tá aqui, ó. Como é que vai ficar? Temos que passar então, professor, de minuto para segundo. Isso. Então cada minuto multiplica por 60 segundos, né? Então fica assim, ó. 420 quilojoules sobre o quê? Bom, 10 minutos, 10 vezes 60, 600 segundos, tá bom? 420 dividido por 600, ó, vamos cortar um zero aqui, e 42 por 60, gente, dá para simplificar, não dá? Por 6 vai ficar 7, 60 por 6, 10. Então 7 sobre 10 dá 0,7 o quê? Quilojoules por segundo. Bom, você sabe que esse K é 1000, né? Então fica 0,7 vezes 1000 é o mesmo que 700. E joules por segundo, como você viu comigo, watts. Então tá aí, gente, ó. Essa é a potência térmica dessa fonte, tá legal? Bacana? Então, nós aqui fizemos uma revisão rápida de calorimetria, trazendo os principais aspectos, e a gente fechou trazendo um exercício muito bacana que tenta reunir na mesma questão vários assuntos para você revisar legal. Não se preocupa, nossa, professor, o vídeo ficou longo, tal. Eu sei, né? Eu sei disso. Lembra que a proposta nossa aqui primeiro é ensinar, tá? Não é só chegar e resolver problema. Eu gosto de mostrar os detalhes e tal, tá bom? Mas valoriza isso, tá? Nessa questão você tem ali pelo menos, ó, 3 recordações, né? Calor sensível, potência térmica e dilatação, tá bom? E se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa proposta, deixa aí o seu like, tá bom? Um grande abraço para você, se prepara para os vestibulares, tá? Estamos aí já, o Enem é semana que vem, a FUVEST vem depois, então, ó, vem comigo, cola aqui no canal que vai ser sucesso, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima.